Nós tínhamos visto aqui na aula anterior que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. E nós tínhamos dito aqui que, por pacto, nós entendemos um compromisso inviolável. Quando nós dizemos que é um pacto de sangue, nós estamos querendo dizer que é um compromisso inviolável de vida ou morte. Ou seja, é um compromisso inviolável, cuja penalidade de violação seria a pena de morte. E quando nós dizemos que ele é soberanamente administrado, nós estamos dizendo o seguinte, que diferente de contratos humanos, da forma como nós normalmente os conhecemos, as alianças divinas, elas são de iniciativa divina, não fomos nós que propomos ou que propusemos uma aliança, para Deus. E da mesma forma também não somos nós que negociamos as condições, as estipulações dessa aliança. Deus traz tudo isso pronto. Isso é sobre nós imposto. Então elas são soberanamente administradas. Nós vimos também que essas alianças, elas são teocêntricas, ou seja, elas estão centradas na pessoa e na obra do próprio Deus. Ela não aponta para nós, para as nossas capacidades de nos relacionarmos com Deus, de agradarmos a Deus, ou de, como dizem alguns na nossa época, de chamar a atenção de Deus. Elas apontam única e exclusivamente para Deus, que veio em nossa direção, e mesmo sem que nós merecêssemos, mesmo sem que nós sequer imaginássemos isso, Deus veio em nossa direção, se revelou a nós e se propôs a relacionar-se conosco dentro da estrutura de uma aliança. Essas alianças também elas são cristocêntricas, ou seja, todas elas apontam para a figura do mediador, que é Cristo. Mesmo quando ele ainda não havia encarnado, haviam outros tipos, haviam outros personagens cuja história, cujo ministério apontava para esse mediador que um dia seria revelado ao mundo. Portanto, as alianças são também cristocêntricas, elas apontam para Cristo, o mediador. E, inclusive, nós tínhamos dito aqui na aula anterior, que sem esse entendimento correto de o que vem a ser uma aliança, a gente não consegue nem sequer entender plenamente aquilo que a Bíblia diz, que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nós geralmente lemos esse versículo na carta de Paulo a Timóteo, nós até memorizamos, às vezes até a gente fala para alguém, mas se alguém perguntasse para a gente o que é que de fato significa ser um mediador, ou qual a necessidade que nós temos de um mediador, por que a gente não poderia se relacionar com Deus diretamente, já que é Deus que quer estabelecer esse relacionamento, talvez nós não tivéssemos tanta facilidade para dar alguma explicação. Nós dissemos também, falando sobre a figura do mediador, que o entendimento das alianças, ele é importantíssimo, inclusive para nós entendermos o sentido da morte de Cristo. E aqui falamos daquela situação muito assim, comum, que é o seguinte: se você perguntar para uma criança que vai para a escola bíblica por que Jesus Cristo morreu, a criança diz, por causa dos nossos pecados. Mas se você perguntar o que é que uma coisa tem a ver com a outra, talvez nem os adultos da escola bíblica saberão dizer. Por que Deus, sendo todo-poderoso, por que Deus, sendo essencialmente amor, ele precisou da morte de um terceiro para que pudesse oferecer-nos perdão? É justamente a doutrina das alianças que vai nos explicar isso. E aí nós tínhamos dito também, por fim, terminando essa breve recapitulação, que existem algumas formas de você estudar o assunto das alianças. E uma delas, que é a que nós vamos iniciar hoje, é pelo caminho da teologia sistemática. Eu desconfio que nos nossos tempos a palavra sistemática tem uma conotação negativa, não é? Pelo menos quando a gente diz assim, fulano de tal é um cara sistemático, não é boa coisa.
é um cara chato, cheio de coisinha, de mimimi, de sei lá o que mais. Não é nesse sentido que a palavra está sendo usada aqui. Sistemático tem a ver com isso aqui, ó, com tema. Ou seja, é uma forma de teologia ou é uma abordagem teológica que estuda a revelação através dos seus grandes temas. Então é cis, né? Cis através de temas. E aí a teologia sistemática vai nos ensinar que, de uma forma geral, nós podemos reconhecer na Bíblia pelo menos 3 formas de pacto. O pacto das obras, o pacto da redenção e o pacto da graça. Okay? Pacto das obras, pacto da redenção e pacto da graça. O meu objetivo nessa aula de hoje é nós entendermos esses 2 aqui, já que o pacto da graça ele é o mais extenso de todos e a gente precisará de algumas aulas, inclusive, para poder cobri-lo. Então vamos aqui começar falando diretamente sobre o pacto das obras. Esse é o nome pelo qual ele é mais popularmente conhecido. Pacto das obras. Mas não é o único nome. Se você for consultar obras teológicas, você vai ver que existem outros nomes pelo qual esse pacto das obras é conhecido. Aí você tem, por exemplo, o pacto da natureza. É a mesma coisa. Simplesmente natureza está querendo dizer que é um pacto que foi celebrado quando o mundo ainda estava no seu estado natural, ou seja, nas suas configurações originais. Também pode-se dizer que esse pacto é o pacto legal, já que essas obras requeridas por esse pacto vinha da perspectiva de uma lei, de um mandamento que Deus tinha dado ao homem. Algumas pessoas também chamam esse pacto de o pacto da vida, já que é justamente a vida a promessa desse pacto, digamos assim, recompensa desse pacto. E aí, eu acho esse nome Pacto da Vida um pouco inapropriado, já que os outros pactos também têm como recompensa a vida. Então, nesse caso, eu acho que não diferenciaria bem. Algumas pessoas chamam também de o pacto edênico, pelo fato dele ter sido celebrado no Éden, e algumas pessoas chamam de o pacto adâmico, pelo fato dele ter sido mediado na figura de Adão. Uma pergunta recorrente no debate sobre esse pacto é se ele é realmente um pacto. Já que no texto clássico dele, que é Gênesis capítulo 1 e 2, você não vê ocorrer a palavra pacto, não se fala sobre pacto. Embora a Bíblia fale muito sobre alianças, mas em Gênesis 1 e 2 não se fala ali sobre alianças. E aí, você sabe, os teólogos gostam de discutir sobre tudo, né? E inclusive sobre isso aqui também. Se é de fato um pacto, ou se isso é uma imposição da teologia para a nossa leitura bíblica. E o que nós poderíamos dizer é que, embora não ocorra de fato ali a palavra pacto, mas nós temos ali todos os elementos de um pacto tal como eram conhecidos na antiguidade, tal como eram conhecidos no Oriente Próximo. Então, quando um rei suzerano ele ia celebrar um pacto com algum povo, com alguma nação menor, esse pacto tinha alguns elementos. As partes contratantes, ou as partes pactuantes, quem é que estava de um lado, quem é que estava do outro lado desse pacto. Você tinha condições, ou seja, as estipulações daquele pacto que precisavam ser atendidas. Você tinha também as recompensas, bênçãos, que aquela nação poderia usufruir caso ela permanecesse fiéis àquela estipulação. Ou você tem também a penalidade ou maldições em que aquela nação incorreria caso ela transgredisse as estipulações do pacto. E, por fim, como todo pacto, ainda hoje é assim,
esses pactos eles eram representados por uma aliança, quer dizer, por um sinal, um símbolo, né, como essa aliança que está simbolizando o meu casamento com Lidiane. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 1 e 2, embora não ocorra ali a palavra aliança, mas você consegue identificar todos esses elementos: partes, estipulações, bênçãos, maldição e sinal. E além disso, como se já não fosse suficiente, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Oséias capítulo 6. Versículo 7. Se você tem uma Bíblia NVI, o texto diz assim: na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Aí você vê que em cima da palavra Adão tem uma letra B, pequenininha, né? E quando você desce a página, diz assim: ou como em Adão. Essa é uma das poucas traduções da Bíblia, a NVI, que buscou traduzir primeiramente na cidade de Adão. Quase todas as outras traduções da Bíblia trazem a forma como Adão. Por causa de questões linguísticas, que eu não vou saber explicar, que eu não sei nada de hebraico, mas também pelo fato de que nunca se teve conhecimento dessa tal cidade de Adão, ou de que aliança que havia sido feita lá. Quando a tradução é feita, como é na maioria das Bíblias, como Adão, eles quebraram a minha aliança e me foram infiéis, você rapidamente sabe identificar o que é que o texto está querendo dizer. Ele está remetendo para o fato lá de Gênesis 3. Mesmo que você não fosse profundo conhecedor da teologia das alianças, mas se você leva em consideração Adão quebrando um pacto, Adão quebrando uma aliança, você não vai pensar em outra coisa senão em Gênesis capítulo 3. Então vamos ver nesse texto, ou melhor, no texto de Gênesis 2, quais seriam esses elementos do pacto. Eu vou pedir desculpas a vocês que, por causa da hora, eu não vou ter como ler o texto bíblico de Gênesis 1 e 2. Mas eu acho que vocês já assim, conhecem o suficiente. A gente vai apenas aqui citar partes, né, dele. E você, em casa, depois pode fazer uma leitura, tá? Atenta para você verificar. Então, primeiramente, no Pacto das Obras, o texto de Gênesis 1 e 2 fala sobre as duas partes dessa aliança. De um lado estava Deus, obviamente. E do outro lado estava Adão. Deus faz um pacto com ele, na forma de um mandamento, quando Deus diz a ele que se ele comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ele morreria. Implícito está nisso, que se ele não comesse, ele viveria. E depois a gente vai entender o que significa esse morrer e o que significaria esse viver. Bem, esse versículo em que Deus traz para ele esse mandamento, na verdade funciona como um resumo dessa condição que Deus tinha estipulado para ele. Porque não é a única coisa que Deus ordenou para ele. Essa não era a única ordem que Adão tinha no Éden. Ou seja, ele que apenas não comesse do fruto da ciência do bem e do mal. Deus já havia dado outras ordens para ele. A teologia chama de mandatos, essas ordens de mandatos, ou seja, mandatos criacionais. Ordens, mandamentos que foram dados na criação, não apenas para Adão, exclusivamente, mas a partir dele para toda a sua posteridade. E aí primeiro a gente entende aqui que, enquanto a gente está falando de partes e elencando Adão como uma dessas partes, a gente precisa entender do ponto de vista bíblico que aquele pacto é representando a si mesmo apenas.
mas que ele estava ali como representante da humanidade, ou seja, como representante de todos os seus descendentes. Adão estava ali como um mediador do pacto das obras. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque no próprio texto de Gênesis 3, quando Adão peca contra Deus, quando ele transgride a lei que Deus tinha dado para ele, as consequências vêm não apenas sobre ele, mas vêm também sobre a sua descendência. Então, se você só tivesse na sua Bíblia Gênesis 1, 2 e 3, já podia acender uma luz. Opa, então ele não estava ali representando a si mesmo, já que as consequências atingiu não apenas a ele, mas atingiu também aos seus descendentes. Mas é no Novo Testamento que essa posição de Adão como nosso representante, ela vai ficar clara, porque Paulo fala explicitamente sobre isso. Então, Paulo fala em Romanos, Paulo fala em Coríntios, dizendo como que pelo pecado de Adão, a morte reinou sobre todos os homens. O Paulo fala também, por exemplo, que Jesus Cristo é o segundo Adão. Ou seja, Jesus Cristo é o segundo mediador. Adão tinha sido o primeiro. É por causa disso que a teologia do pacto, ela é também chamada de teologia federal. Não sei se você já tinha visto isso em algum vídeo por aí, teologia federal. Existe uma série de livros sobre família, que eu acho que o nome da série é Reformando o Casamento, né? E o primeiro livro que saiu dessa série chama-se O Marido Federal. Aí eu dei um livro desse para um irmão aqui da nossa igreja, e a mulher dele logo veio tomar satisfações comigo, né? Ela disse, velho, se meu marido é federal, eu sou o quê? Uma esposa municipal? Uma prestadora de serviço, né? Mas federal no sentido mais original da palavra. Que é, federal no sentido de cabeça. Federal. Quando a gente diz, por exemplo, que o Brasil é uma república federativa, nós estamos querendo dizer que é uma república representativa, né? Representante. Então, federal, cabeça, representante. Nesse sentido, a teologia da aliança pode também ser definida como uma teologia federal, porque toda a estrutura de alianças está baseada no ministério de representantes, de cabeças ou de mediadores. Assim, então, como Adão foi o cabeça da criação, o representante da criação, Jesus Cristo é o representante, o mediador ou cabeça da redenção. Ok? Dito isso, então, vamos continuar falando sobre o que nós estávamos dizendo sobre condições ou sobre mandamentos. Às vezes, de uma leitura apressada do texto de Gênesis 1 e 2, a gente pode pensar que o único mandamento a que Adão precisava atender era não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas se você ler atentamente, ele já tinha recebido outros tantos mandamentos. Então, tem aqueles mandatos da criação. E aí você tem pelo menos 3 mandatos da criação. Você tem primeiramente o mandato social, ou mandato familiar. É quando Deus disse para Adão, seja fértil e multiplique-se. Na verdade o texto diz assim, e Deus abençoou o homem dizendo, seja fértil e multiplique-se. Ou seja, era um mandamento, mas ao mesmo tempo era uma bênção. Era um mandamento, mas ao mesmo tempo era uma capacidade que Deus estava conferindo ao homem. Por um lado, ele deveria obedecer a esse mandamento, de ser fértil e de se multiplicar. Mas, por outro lado, ele deveria saber que ele só poderia obedecer a esse mandamento porque Deus o estava dotando com essa capacidade. Se Deus não tivesse abençoado o homem assim, ele por si mesmo, com seus próprios recursos, não conseguiria fazer isso. Havia também o mandato espiritual, ou também conhecido como mandato religioso,
que é a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a bênção de se relacionar com Deus. Então, a gente vê que no Éden, Adão está em constante relacionamento com Deus. Ele fala com Deus. Ele ouve a voz de Deus. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente lê o texto assim e nem consegue perceber. Do tipo, como é que Adão ouve a voz de Deus, se a Bíblia diz que Deus é Espírito? Quer dizer, Adão ouve a voz de Deus, Adão ouve inclusive os passos de Deus caminhando no jardim, como se fosse um ser humano igual a ele, que fala com uma voz audível, que fala inclusive num idioma que Adão consegue compreender, e que ele inclusive consegue ouvir os passos de Deus. À medida que Deus andava no jardim, talvez ele ouvisse o barulho que isso fazia no solo, que isso fazia nas folhas no solo. O que nos indica provavelmente que Adão tinha acesso a uma teofania. Teofania é uma manifestação visível do ser de Deus. Deus é espírito. Em sua essência, ele não tem corpo, porque corpo é uma coisa de seres, né, criados. Deus não tem voz, não fala português, não fala inglês. Isso é coisa de homens, isso não é coisa de Deus. Mas Deus pode resolver manifestar-se fisicamente numa situação específica. Ao longo da Bíblia, a gente viu que já foram várias manifestações teofânicas. Moisés, por exemplo, viu a manifestação de Deus na sarça ardente. Mas, ao que tudo indica, no Éden, Adão tinha acesso a uma teofania humana, ou seja, uma manifestação física e temporária de Deus em forma humana, de maneira que ele pudesse reproduzir uma voz humana, de maneira que ele pudesse caminhar, né? Até mesmo quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus moldou o homem com as suas mãos. Ou seja, é toda uma estrutura de relacionamento humano mesmo, ok? Então, Adão tinha essa responsabilidade e essa capacidade de se relacionar com Deus. E muito provavelmente, esse relacionamento com Deus estivesse materializado na forma do descanso sabático. Porque o texto de Gênesis capítulo 2 começa dizendo que Deus abençoou e Deus santificou o sábado e que Deus descansou nesse dia. De forma que, muito provavelmente, esse relacionamento de Deus com o homem, desde o Éden, fosse muito cristalizado, fosse muito bem representado por essa observância do sábado. Tanto é que, quando a gente chega em Êxodo, que você vai ter a lei, os 10 mandamentos, onde se manda guardar o sábado, na verdade o texto de Êxodo diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificares. Era uma coisa que já se tinha noção, não era uma novidade, eles precisavam apenas lembrar. E corrobora com isso também o fato de que mesmo antes da lei ser dada, quando o maná caiu sobre a terra, já era proibido recolher maná no sábado. De onde que era proibido? Desde a criação, desde o mandato criacional, desde o primeiro 7º dia, que foi abençoado e foi santificado por Deus. E entendam aqui a palavra santificação não com uma conotação mística, mas com a conotação mais simples da palavra, que é separação. É um dia que foi separado por Deus. Então nós temos um mandato social, nós temos um mandato espiritual e havia também um mandato cultural. Deus tinha colocado o homem no jardim para que ele cultivasse o jardim, para que ele guardasse o jardim. Deus tinha dito para Adão que ele deveria dominar sobre a criação. Então ele deveria gerenciar o mundo que havia sido criado por Deus. Então veja quantos mandamentos e quantas responsabilidades e quantas capacidades Deus havia dotado o homem no Éden. Mas além disso tudo, Deus coloca diante dele um elemento de teste, que é o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Já dissemos aqui antes que esse fruto não tinha nenhuma propriedade maléfica em si mesmo.
Não era como a maçã envenenada da bruxa, que se você comesse, você passava mal porque ela continha veneno. O fruto em si não tinha nada demais, ele tinha sido feito por Deus. Não foi Satanás que plantou a árvore da ciência do bem e do mal. Ela foi uma árvore plantada por Deus também. Mas Deus escolheu aquela árvore como um elemento de teste. Ou seja, de uma forma muito palpável, de uma forma muito verificável, de uma forma muito visível. A obediência de Adão estava sendo ali provada. Eu acho que isso acontece na nossa vida também de algumas formas, porque a gente dizer apenas que ama a Deus, esse amor que a gente pode dizer que tem por Deus é algo muito intangível, né? É algo muito abstrato. E aí Deus sempre coloca um elemento de teste mais tangível e mais concreto. Então, por exemplo, Jesus resumiu a lei dizendo que nós devemos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, mas não apenas isso. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Eu creio que esse é um elemento de teste para a gente ver até que ponto a gente ama a Deus, porque senão tudo ficava muito no nível filosófico da coisa. E da mesma forma, Adão tinha um elemento de teste. Então nós temos partes, nós temos condições, nós temos esses mandamentos, essas estipulações que foram dadas para ele, e agora temos então promessas e penalidade. E a promessa que Deus tinha dado para ele era a vida. E aí você pensa, que promessa é essa se ele já estava vivo? Não é? Qual o valor dessa promessa se Adão já estava vivo? Ele não estava morto. E como é que Deus prometeu para ele a vida? A gente vai entender na continuação do texto que essa vida não era a simples existência humana. Porque isso Adão já tinha, ele já estava vivo. A gente vai entender que era um nível superior de vida, ou uma qualidade superior de vida, que Deus queria conferir para ele através ou como recompensa da sua obediência. Vamos aqui pensar nos nossos estados, segundo a Bíblia. Enquanto humanidade, nós fomos criados no estado de inocência. Depois da queda, nós temos o estado do pecado. Eu estou vendo que o microfone não vai mais. Depois do pecado, aqueles que estão em Cristo podem ser encontrados no estado de redenção, não é? Quando eles morrem, eles podem desfrutar de um estado intermediário de graça, ou seja, aqueles que estão mortos no Senhor, ou seja, já estão desfrutando da própria presença de Deus, mas ainda não experimentará a consumação. A consumação vai vir no estado eterno, quando nós vamos receber corpos glorificados e vamos viver eternamente na presença de Deus, sem nenhuma ameaça ao estado eterno. Aqui que a gente chama também de vida eterna. Não é? Estado eterno. A vida eterna, a gente poderia dizer que ela é um estado de comunhão perfeita e eterna com Deus, que só pode ser alcançado quando qualquer possibilidade de pecado é definitivamente erradicada. Então veja, aqui no estado da redenção, nós já estamos salvos, mas nós ainda podemos pecar, e pecamos frequentemente. No estado eterno, nós vamos ter sido ressuscitados e termos os nossos corpos glorificados, de forma que o pecado já não mais nos ameaçará. E, portanto, aqui nós vamos ter a comunhão perfeita com Deus. Uma comunhão que não vai ser ameaçada, que não vai ser limitada. Comunhão na sua forma mais plena. Então, a gente pode entender que essa prova a qual Deus tinha submetido Adão era na intenção de tirá-lo do estado da inocência e levá-lo para o estado eterno, ou para o estado de glória, de forma que já não mais houvesse possibilidade dele decair
dessas configurações originais na qual ele tinha sido feito por Deus. E como é que a gente pode afirmar isso se o texto de Gênesis 2 não diz isso explicitamente? Por aquele simples motivo que nem tudo que a gente sabe do ponto de vista bíblico foi explicitamente revelado, mas que nós precisamos levar em consideração também aqueles elementos que podem ser clara e logicamente deduzidos, não da lógica humana, mas das Escrituras. E a gente sabe disso por quê? Porque depois que o homem pecou, a Bíblia diz que ele foi retirado do Éden para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida e comesse do fruto dela e vivesse eternamente. Opa! A gente já precisa ficar atento a isso. A gente sabe disso também porque, na sequência do texto, a gente vai ver que a penalidade da morte não era uma morte física apenas. Além da morte física, era a morte espiritual e, consequentemente, a morte eterna. Deus tinha dito apenas assim: porque no dia em que dele comer, você certamente morrerá. E a gente pode pensar que era só morte física, mas no decorrer da revelação bíblica, você vai ver que o menor dos males era a morte física. O pior do que isso era a morte espiritual, essa separação temporária da comunhão com Deus. E pior do que isso ainda, decorrente disso, viria a morte eterna, quando o homem seria separado definitivamente e eternamente de Deus. Então, veja, se a penalidade era a morte eterna, é muito lógico e dedutível entender que a bênção era a vida eterna também. Não faz sentido você pensar que a penalidade ia ser a morte eterna, mas que o benefício seria apenas a vida, no sentido de uma existência. Até porque, como eu disse, isso ele já tinha. Nós também podemos entender isso quando a gente vê que Apocalipse 21 e 22, ele aponta para a consumação. E essa consumação não é outra coisa senão a consumação do projeto original de Deus no Éden. Então, se na consumação nós vamos estar num estado eterno, de vida eterna, num estado de glória, não apenas nós não vamos ser inocentes como era Adão, apenas. Porque Adão ele era inocente, mas ele podia pecar, como de fato pecou. Nós vamos estar no estado de glória, onde já não mais será possível pecar. Então, se a consumação é a consumação do plano original, é lógica e claramente dedutível também que o propósito de Deus nesse teste que ele estava fazendo com o homem era levá-lo para o estado de glória. Ou seja, se Adão obedecesse, ele poderia confirmar não somente a si mesmo, mas também a toda a sua descendência nesse estado de glória, nesse estado de perfeita comunhão com Deus. E um outro elemento também que nos ajuda a entender muito isso é quando nós fazemos uma analogia da história humana com a história angelical. Pense, por exemplo, na criação dos anjos. À semelhança de Adão, Deus fez todos os anjos no estágio da inocência, ou no estado da inocência. Alguns se rebelaram e outros não. Outros se mantiveram fiéis. E depois disso, cessou a fase de teste. Os anjos não continuam eternamente em teste. Não tem anjo novo se rebelando cada dia. Cessou. Ali definiu quem havia se rebelado e quem eram os anjos, fiéis, os anjos eleitos que a Bíblia diz. E, de fato, combina até com a própria ideia de teste, já que teste costuma ser um evento temporário, com data para começar e data para terminar. Então, Adão estava ali no Éden, com essa possibilidade de desobedecer. Muito provavelmente o texto bíblico fala de um teste com tempo delimitado. Ele não ia viver eternamente em teste. A intenção de Deus era levá-lo a um estado
melhor, a um estado superior. Não somente ele, mas toda a sua descendência. E aqui a gente precisa considerar uma coisa. Quando a gente fala do pacto das obras, principalmente contrastando ele com os outros pactos da redenção e da graça, as pessoas às vezes têm uma ideia também negativa do pacto das obras. Como se ele fosse algo não muito bom, já que Deus exigiu obediência, já que Deus colocou o elemento da lei, aí a gente pensa, não era tão bom assim não. Talvez era um pacto tirano na mente de alguns. E não é o caso. Se você observar toda a narrativa do pacto das obras, ela é recheada de graça. A graça da criação. A graça da revelação, de Deus querer se revelar ao homem. A graça da comunhão, de Deus desejar relacionar-se com esse homem. A graça do habitat humano, ou seja, o lugar especial que Deus fez para que esse homem habitasse. Todas as bênçãos, capacidades, potencialidades que Deus dotou esse homem, os próprios mandamentos também refletem muito a graça de Deus. Agora, de fato, havia essa regra. O pacto das obras exigia obediência perfeita. Não era uma média. Depois de um tempo, Deus ia tirar a média e ia ver se teve mais acerto do que erro. Bastava uma única falha, bastava um único fruto proibido, e o homem já teria transgredido o pacto inteiro. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de evangelizar alguma pessoa, e quando a gente se pergunta, para onde é que você vai depois que você morrer? Aí as pessoas dizem, Deus é que sabe. Né? E a ideia implícita é que Deus vai puxar um extrato, e vai ver se o saldo está negativo, ou se está positivo, se teve mais erros ou mais acertos. O pacto das obras não era assim. Um único erro, condenava Adão, e não apenas Adão, mas nele condenava toda a sua descendência. O que não é muito diferente, às vezes, das nossas leis mesmo civis. Você pode ter tido a oportunidade de matar 3 milhões de pessoas, e não matou, mas no dia que você matar uma, você vai preso do mesmo jeito. Não vai levar em consideração que você deixou de matar outras 3 milhões de pessoas, né? Então, o pacto das obras funciona sobre essa regra de obediência perfeita. Outra coisa que a gente precisa pensar acerca do pacto das obras é que princípios bíblicos foram revelados ali no pacto das obras. Ou seja, que sementes de doutrina nós podemos encontrar ali. Isso é um exercício recorrente dentro da própria teologia bíblica, que a revelação doutrinária ela vem sempre na forma de sementes. É algo que começa bem pequenininho e depois ele vai se desenvolvendo, vai se avolumando ao longo da Bíblia toda. Por exemplo, no relato do pacto das obras, nós temos a semente do princípio da vida e da morte. O pacto das obras, ele nos ensina que a verdadeira vida só pode ser desfrutada na presença de Deus. Pelo motivo óbvio de que Deus é a fonte da vida. E o maior engano do pecador é achar que ele vai poder viver melhor, que a vida dele vai ser de alguma forma mais divertida, ou mais prazerosa, ou mais plena, longe da presença de Deus. Sendo que a tentação, o pecado nos engana justamente nesse ponto, né? A gente pensa que se a gente pecar, se a gente transgredir a lei de Deus, a gente vai lucrar, vai ser melhor. Ao passo que diz que se nós obedecêssemos a lei de Deus, nós viveríamos uma vida limitada, uma vida chata, uma vida enfadonha. Uma vez uma moça falou assim para mim, falou, eu até respeito vocês religiosos, mas eu mesmo, para ter a minha vida tolhida, eu não quero. Nada que venha tolher a minha vida, eu não quero. Quer dizer, e esse é o pensamento do mundo, que a lei de Deus tolhe a nossa vida, limita a nossa vida. E nesse caso, Deus torna-se um grande desmancha-prazeres cósmico, né? Adão pensou que ele poderia ter uma qualidade de vida muito melhor, conhecendo o bem e o mal,
por si mesmo, independente da revelação de Deus, se ele transgredisse a lei de Deus. Mas o pacto das obras, ele nos ensina não apenas que Deus é gracioso, mesmo quando estabelece um pacto de obras conosco, mas ele é gracioso também ao nos oferecer a vida e a abundância de vida em sua presença. Ou seja, no plano de Deus, a vida não é algo que você precisa conquistar, não é algo que você precisa descobrir, como quem busca um tesouro perdido. A vida é algo graciosamente oferecida por Deus. E nós temos que apenas receber com gratidão essa oferta a Deus. O problema é que nós costumamos, principalmente agora no estado do pecado, nós costumamos rejeitar a oferta de vida de Deus. Além disso, o pacto das obras também nos ensina o princípio da provação e tentação. Isso é uma coisa que eu acho tão interessante, como a mesma experiência, ela pode ser uma provação ou ela pode ser uma tentação. Tomemos, por exemplo, o caso da árvore da ciência do bem e do mal. Da forma como o teste foi elaborado por Deus, era para ser uma provação, um elemento de prova que levaria o homem a um estado de vida melhor. Ou seja, Deus colocou aquela prova para Adão, não para prejudicá-lo, mas para abençoá-lo. A árvore da ciência do bem e do mal só veio a ser algo negativo na história da redenção após o pecado, após a transgressão. Mas antes da transgressão, ela era mais uma evidência da bênção de Deus. Deus estava submetendo o representante da humanidade a um teste, para que uma vez aprovado nesse teste, ele pudesse ser elevado a uma vida melhor. Mas aí entra Satanás e usa essa mesma experiência não como uma tentação, não como uma provação, mas como uma tentação. E o objetivo de Satanás, ao trazer uma tentação à nossa vida, é justamente nos reprovar, nos desqualificar e destruir a nossa vida. É o oposto da ideia de Deus, da proposta de Deus. Mas o mais interessante é que tudo isso pode acontecer numa mesma experiência. A aprovação não tem uma cara completamente diferente na sua essência da tentação. Ela é a mesma experiência. E o que vai diferenciar é a forma como a gente responde a ela, a forma como a gente encara ela. Eu penso que isso é algo muito útil para que nós tenhamos em consideração à medida em que a gente vive. Quando surge um elemento de teste na nossa vida, a nossa postura define se aquilo vai ser uma provação ou se vai ser uma tentação na nossa vida. A gente precisa levar isso em consideração. Além disso, o pacto das obras nos ensina também o princípio da representatividade, ou seja, que é do plano de Deus, que faz parte do plano eterno de Deus, tratar com a humanidade através de representantes, através de mediadores. E nesse caso, geralmente as pessoas se sentem um pouco injustiçadas quando nós dizemos que elas foram condenadas em Adão, não é? Deixa eu dizer, Adão pecou e eu que vou pagar por isso? Mas a gente não está levando em consideração o fato de que, se Adão não tivesse nos representado no Éden, Jesus Cristo não poderia ter nos representado na cruz. É essa estrutura de relacionamento pactual na figura do mediador que permite que hoje nós possamos ser representados não por Adão no pacto das obras, mas que nós sejamos representados por Cristo no pacto da graça. Então, mais uma vez, o sistema de relacionamento por representatividade, esse relacionamento federal, pactual, é mais um elemento da graça de Deus. Porque na representatividade havia uma provisão de salvação caso o homem pecasse, como de fato pecou. Não é? Se não houvesse representatividade, não haveria salvação, porque uma vez
pecando, uma vez decaindo das suas configurações originais, ninguém teria condições de voltar atrás e salvar a si mesmo. O pacto das obras não prevê nenhuma possibilidade do pecador voltar atrás e reparar sua transgressão. É o princípio da representatividade, é o elemento da representatividade que abre a possibilidade da salvação, de que um terceiro venha nos representar e venha fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Por fim, para encerrar essa história do pacto das obras, eu queria perguntar para vocês, nós ainda estamos vivendo debaixo do pacto das obras? Sim ou não? O que é que vocês acham? Será que o pacto das obras encerrou depois que Adão pecou? As alianças de Deus são irrevogáveis, lembra? Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. E como pacto, é um compromisso inviolável. A criação inteira, ainda hoje, se relaciona com Deus segundo as regras do pacto das obras. Por que é que Jesus diz que nós, ou que o homem em seu estado natural, ele não vai ser condenado, mas ele já está condenado? É porque o pacto das obras ainda vigora e condena Adão e toda a sua descendência. Se o pacto das obras não vigorasse, nós não teríamos nascido mortos em delito e pecado. Nós nascemos mortos em delitos e pecados, como diz Paulo, porque o pacto das obras ainda vigora sobre todos nós. E é por isso que sem Cristo nós estaríamos naturalmente condenados. O que é que Deus faz, então? Dentro da estrutura de relacionamento do pacto das obras, entende isso aqui como o pacto das obras? E dentro dessa estrutura aqui, Deus então provê um caminho de escape, uma forma de escape, que é o pacto da redenção. Ou seja, todos esses três pactos, pacto das obras, pacto da redenção e pacto da graça, eles funcionam simultaneamente. Um não exclui o outro. Os pactos, as alianças são invioláveis. O que Deus faz é, dentro da estrutura do pacto das obras, Ele constrói um escape, que é o pacto da redenção. E o pacto da graça dele decorrente. Eu não vou falar muito do pacto da graça, porque nós vamos ter várias aulas para falar sobre ele. Eu queria aproveitar os nossos pouquíssimos últimos minutos para falar sobre o pacto da redenção. E embora seja pouco tempo, é tempo suficiente, já que ele é bem simples. Com essa ideia do pacto da redenção, a teologia quer nos dizer simplesmente que o plano da salvação não foi um remendo de Deus, uma gambiarra de Deus no decorrer da história. A salvação não foi o plano B de Deus, tipo, o plano A era o pacto das obras, e agora o plano B vai ser o pacto da redenção, o pacto da... Ela vai dizer que a salvação é algo que sempre esteve no plano de Deus, mesmo antes da implementação do pacto das obras. Tudo que vai acontecer relacionado à nossa salvação no pacto da graça já havia sido planejado por Deus desde os tempos da eternidade. E eu quero abrir com você aqui apenas um texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E achar um livro desse com uma mão só é mais difícil do que aprender japonês em braille, né? Como diz o irmão de Javan. Quem achou aí? Leia, por favor, que eu não estou conseguindo não chegar. Lê aí, João Paulo, por favor. 2:13. Mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade.
porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Algumas outras traduções dizem assim: desde os tempos da eternidade, Deus os escolheu para serem salvos. E esse não é o único versículo. Você vai ter diversos versículos de Paulo dizendo isso. Você vai ter, por exemplo, Pedro dizendo em 1 Pedro capítulo 1, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi conhecido desde os tempos da eternidade. Ou seja, não foi João que descobriu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde os tempos da eternidade, Jesus já havia sido estabelecido por Deus como o nosso Cordeiro. Da mesma forma, Apocalipse, capítulo 13, fala sobre Jesus como o Cordeiro que foi morto desde a eternidade. Em que sentido, então, Jesus teria sido morto desde a eternidade? No sentido de que era plano de Deus que Jesus morresse para salvar os eleitos desde os tempos eternos. E é sobre isso que fala o pacto da redenção, que desde os tempos eternos havia um acordo, como diz a teologia, intratrinitariano, ou seja, dentro da própria Trindade, de que no tempo devido, Deus elegeria um povo que herdaria a salvação, enviaria Jesus para que ele encarnasse, morresse por esse povo e conquistasse a salvação dele, e depois ele derramaria o seu Espírito, para que o Espírito Santo aplicasse na vida dos eleitos todos os benefícios da redenção. Então esse é um plano que já estava estabelecido, que já estava acertado, mesmo antes do pacto das obras entrar na história humana. E depois, quando nós formos ver as diversas revelações do pacto da graça, nós vamos saber que essas diversas revelações do pacto da graça, a Adão, a Noé, Abraão, Moisés, Davi, elas não são outra coisa senão implementações históricas ou fases da implementação do pacto da redenção. De forma que a gente pode dizer que todos esses pactos eles estão interligados, eles não são unidades independentes. Está tudo interligado no plano eterno de Deus. E depois você também vai entender que Deus fez tudo isso para revelar a sua glória na salvação dos eleitos. Então hoje a gente viu o pacto das obras, vocês entenderam o pacto da redenção, que é um conceito muito simples, é esse plano eterno intratrinitariano de no tempo devido salvar os eleitos, e por causa dele, ou a partir dele, você vai ter as suas fases ou as suas implementações históricas. Deus vai começar a revelar esse pacto da redenção aos homens. Primeiro ele vai revelar para Adão, ainda no Éden, após a queda. E depois ele vai sair revelando para Noé. Na próxima aula, nós vamos então começar a falar sobre o pacto da graça, nas suas implementações históricas com Noé e com Adão. E depois a gente vai então na sequência. Perguntas? Dúvidas? Mônica. Deus sabe tudo, né? Ou seja, Deus não foi surpreendido pela queda de Adão. É bem interessante você aí, né, citou João, e talvez de todos os autores da Bíblia, é em João que nós temos a maior parte dos versículos que vão corroborar com essa ideia do pacto da redenção. Porque João fala muitas vezes de Jesus como vindo cumprir um mandato que ele recebeu do Pai dele. Então Jesus diz isso várias vezes. Eu não estou aqui para fazer a minha obra, estou aqui para fazer a obra que o Pai me enviou para fazer. Eu estou aqui para salvar aqueles que Ele me deu. Então você vê em Jesus, no Evangelho de João, uma consciência muito grande
de que ele está ali por um propósito definido que foi dado a ele pelo Pai. E é bem interessante como isso se desenrola. Se você pensar bem também, você vai ter Efésios capítulo 1. Talvez esse seja um texto mais clássico ainda sobre o pacto da redenção. Porque em Efésios capítulo 1 você vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo em ação para a salvação dos eleitos. E o texto deixa claro diversas vezes que tudo isso desde os tempos da eternidade. Ok? Que Deus nos abençoe. Então, na próxima aula a gente vai começar a avançar no pacto da graça. Mas eu queria que vocês não esquecessem de duas coisas. Primeiramente, o pacto da graça, ou as suas implementações históricas, até chegar na morte de Cristo na cruz, ela só existe porque antes dela havia um pacto da redenção que fundamenta o pacto da graça, que abre a possibilidade do pacto da graça. Ou você tem, pelo menos no pacto da redenção, o plano original, que foi depois progressivamente desdobrado nas sucessivas revelações do pacto da graça. E ao mesmo tempo, não se esqueça de que tudo isso vai acontecer, todas essas implementações do pacto da graça, vai acontecer dentro da estrutura do pacto das obras. Você vai entender, por exemplo, por que é que Jesus nos salvou não apenas pela sua morte na cruz, mas ele nos salvou também pela sua vida de perfeita obediência. Quase sempre a gente só pensa que nós fomos salvos pela morte de Cristo. Mas se Cristo não tivesse obedecido perfeitamente ao Pai, a morte dele não teria capacidade de nos salvar. A preciosidade da morte de Cristo existe porque veio depois de uma vida de obediência perfeita. O que é que isso reflete? O pacto das obras. Nós vamos entender na sequência que Jesus venceu o pacto das obras no nosso lugar e nos presenteou com a recompensa do pacto das obras, enquanto ele tomou sobre si a penalidade do pacto das obras. De forma que, em alguma medida, não é totalmente incorreto dizermos que nós somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pelas obras, mas pelas obras de Cristo, que venceu o pacto das obras no nosso lugar. Não pelas nossas obras, né? Obviamente que não. Ok? Oremos então, Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer pelo teu plano eterno, que no devido tempo alcançou cada um de nós. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que o Senhor nos dê bastante desejo de aprender mais de Ti e de vivermos dignamente dentro desse relacionamento pactual que o Senhor graciosamente estendeu sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a vivermos com essa perspectiva e com santo temor, em nome de Jesus. Amém.